Olá pessoal, vamos resolver aqui uma prova, faremos uma prova comentada da Banca Funcern. A Banca Funcern, que é uma banca lá do IFRN do Rio Grande do Norte, uma prova de 2018 realizada há poucos meses atrás para as prefeituras e câmaras municipais de Trairi e do Agreste Potiguar, tá? No Rio Grande do Norte. Então, o que veremos nessa prova? Veremos questões que dá para resolver pela lógica, tá? Ele faz eliminação ali de algumas e sobra aquela a qual a gente deve marcar no caso de você não conhecer com abrangência aquele assunto que está sendo pedido. São questões também que trazem um enunciado grande, mas somente ao finalzinho é o que realmente cobra do seu conhecimento, tá? É um texto às vezes que ele traz para ilustrar no início, mas é só o final que vai falar mesmo o que a questão quer de você, tá? Então vamos iniciar aqui com a primeira questão, dizendo assim: segundo a portaria 661 de 2010, o Sistema Único de Saúde reconhece a competência dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na prescrição de órteses e próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico. Esta conquista amplia significativamente a atuação dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no SUS, principalmente nos centros de reabilitação que atendem pessoas com deficiência através de equipes multidisciplinares e também serviços privados. Então ele fala aqui um texto da legislação da fisioterapia ligada às próteses e órteses, mas o que ele realmente quer é isso aqui, ó, sobre as órteses e próteses, marque a alternativa correta. E a gente vai conseguir eliminar algumas questões aqui pela lógica. Vamos a partir da alternativa A, que diz assim: a órtese Minerva é utilizada quando a pessoa necessita de grande mobilização dos movimentos do pescoço em situações de fratura da coluna cervical com ou sem lesão medular. Peraí, tem alguma coisa bem incoerente aqui, tá? Vamos imaginar que você não entenda muito, assim, não tem estudado sobre prótese e órtese, tá? Você não lembra aí da órtese Minerva. Mas vamos imaginar que ela realmente está ligada ao segmento do pescoço. Beleza, órtese Minerva ligado à região do pescoço. Só que ele diz que você vai usar essa órtese quando a pessoa necessita de grande movimentação, grande mobilização dos movimentos do pescoço, quando existiu uma fratura lá, tá? Quando existe uma fratura cervical. Ou seja, você está com uma fratura cervical e vai precisar de uma órtese que faz com que você tenha uma grande mobilização dos movimentos do pescoço. Não, você precisa limitar os movimentos do pescoço naquele período né, agudo da fratura. Então, essa alternativa está completamente errada, né? Então, vamos lá. Alternativa B. A órtese do tipo toracolombossacra pode ser indicada para controlar a flexão e a extensão de tronco. Até aí, beleza. Restringindo esses movimentos. Ok, restringe mesmo. Órtese toracolombossacra, que pega ali a região torácica, lombar e sacral da coluna, limitando a flexão e a extensão do tronco. Porém, sua indicação exclui casos em que a flexão lateral e a rotação do tronco são indesejáveis. Infelizmente, não exclui, tá? Ela inclui, porque essa órtese ela envolve toda a região do tronco, tá? Então, além de limitar a flexão e a extensão, ela também vai limitar a rotação do tronco quanto a inclinação lateral do tronco, tá? Então isso aí está completamente errado. Então vamos para C. As órteses suropodálicas são aparelhos ortopédicos utilizados para substituir a perda da função fisiológica de movimentação ativa e estabilização do tornozelo pelos músculos da perna. Ok? A gente vai deixar essa C guardada e vamos passar para D, tá? Ela parece estar um pouco certa, mas vamos para D aqui. E a alternativa D, ela diz o seguinte: o uso da prótese de membros superiores e suas taxas de aceitação
tem baixa relação com o nível de amputação. A gente pode parar por aí, porque não tem baixa relação com o nível de amputação. Tem uma alta relação, né? Com o nível de amputação, ok? Então, vamos lá. Essa C, ela está correta, ok? Então, vamos ver porque ela está correta. As órteses suropodálicas. Eu não sei o que é uma órtese suropodálica. Como é que eu posso adivinhar o que é uma órtese suropodálica só pelo nome? Suro. Suro vem de sural, né? Lembra sural. Sural lembra o tríceps sural que fica na perna. E podálica, né? Lembra dos pés. Ali aquele segmento tornozelo e pé. Então você já imagina mais ou menos qual é a órtese, de que órtese a gente está falando, ok? Então são aparelhos ortopédicos utilizados para substituir a perda da função fisiológica. Então quando a gente tem o pé em planta e flexão lá, porque a gente não consegue fazer a dorsiflexão, por exemplo, né? Pela fraqueza muscular ou paralisia muscular, e essa órtese ajuda na estabilização do segmento tornozelo e pé, ok? Então vamos lá, vamos ver como são essas órteses de que a gente está falando aqui. Temos essa primeira aqui que é a Minerva, ok? Então temos uma órtese Minerva, veja que ela pega todo o tronco da pessoa e também aqui, ó, o segmento principal de ação dela, que é a estabilização da coluna cervical, ok? Aqui ao lado, no meio, temos a torácolombossacra. Então você vê aí que pela lógica dela, ela vai limitar a flexão e a extensão. A pessoa não vai conseguir, por exemplo, se abaixar para pegar alguma coisa no chão, ok? Não dobrando a coluna, né? Ela não vai conseguir fazer a flexão anterior da coluna. Ela também não vai conseguir fazer a flexão lateral da coluna, não, tá? Muito menos a rotação. Essa órtese ela vai limitar muito os movimentos da região do tronco. E aqui temos as suropodálicas, né? Vamos lá, o sural, porque pega aqui a região da perna, né? Do tríceps sural, pega o tornozelo e o pé, colocando, estabilizando ali a articulação do tornozelo pé, ok? Então, agora passamos para a próxima questão, que vai dizer assim: a resolução 465 de 2016 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional disciplina a especialidade profissional de fisioterapia do trabalho e dá outras providências. No corpo do texto, é definido que compete ao fisioterapeuta realizar a avaliação diagnóstico cinético-funcional por meio da consulta fisioterapêutica, solicitando e realizando interconsulta e encaminhamento para exames ocupacionais complementares, reabilitação profissional, perícia judicial e extrajudicial. E nessa partezinha aqui ele fala, ele pede aqui o que é para você fazer. Na execução de suas competências, o fisioterapeuta do trabalho ainda poderá. Então, dessas alternativas aqui, o que é uma atribuição do fisioterapeuta do trabalho? Prescrever o uso compassivo de canabidiol para o tratamento de epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais. Canabidiol como uma substância aí, da maconha, tá? Então, nós não temos competência profissional para estar, mesmo como fisioterapeuta de trabalho, né, para estar receitando, prescrevendo esse tipo de substância para um paciente, ok? B. Solicitar, realizar e interpretar exames complementares. A gente vai deixar essa questão em aberto e vai passar para C. Comunicar por escrito o resultado do exame médico pericial ao periciando. Então, dizem médico pericial. Então, eu já acredito que isso seja mais uma atribuição médica do que do fisioterapeuta do trabalho. Eu acredito que o fisioterapeuta do trabalho não pode fazer isso aí, tá? Não pode comunicar por escrito o resultado do exame médico pericial, ok?
Então, ó, só pela lógica, a gente já eliminou a e a C, tá? Vamos ver aqui se a gente consegue eliminar ou a B ou a D, ok? Então vamos para D, que a gente ainda não leu. D. Realizar infiltrações intraarticulares devidamente assistido por profissional de enfermagem no processo de reabilitação de tendinites refratárias aos tratamentos convencionais. Então isso aqui é como se a gente aplicasse alguma injeção, sei lá, né, na articulação do paciente. E isso não é uma atribuição do fisioterapeuta, nem acredito que do fisioterapeuta do trabalho, ok? Então ficaremos com a letra B e realmente ela é a correta, ok? Então mesmo se você não soubesse, mesmo se você não tivesse lido a legislação referente ao fisioterapeuta do trabalho, você conseguiria responder essa questão com um pouco de paciência e vendo aí a lógica, ok? Então, vamos passar aqui para a próxima questão, que vai falar sobre saúde da mulher e a incontinência urinária. A incontinência urinária é comum em mulheres, podendo acometer até 50% delas em alguma fase de suas vidas. No Brasil, sua incidência é subestimada pela rarefação de estudos epidemiológicos. Em 2003, a Sociedade Internacional de Continência, ICS, padronizou a nomenclatura em uroginecologia, com a finalidade de uniformizar protocolos de diagnóstico e tratamento, facilitando a compreensão de resultados e possibilitando uma comunicação efetiva entre investigadores. Sobre as definições estabelecidas pela ICS, é correto afirmar que, embora que a gente não tenha lembrado ou que você não tenha estudado aí das definições de incontinência urinária, né, a gente dá para resolver aqui só pela lógica, tá? Então vamos lá. A alternativa A diz o seguinte, que a incontinência de esforço é qualquer perda involuntária de urina, exceto para crianças. Não, a incontinência de esforço ela está ligada com a perda involuntária de urina mediante o esforço físico, né? Subir escadas, pegar um peso no chão, por exemplo, e diversas outras formas de esforço, inclusive a tosse, ok? Então vamos lá. A noctúria tem a ver com a noite, né? Então vamos lá. Noctúria é o desejo repentino, dificilmente inadiável de urinar. Não é exatamente isso, porque a noctúria é aquela, por exemplo, é uma pessoa que sofre com muita vontade de urinar toda noite, diversas vezes numa noite só. Aquilo aí pode ser caracterizado como noctúria, ok? E C, a urgência, a urge-incontinência, né? É a perda involuntária de urina que ocorre após o exercício físico, tosse ou espirro. Na verdade, isso tem mais a ver com a incontinência de esforço que a gente comentou lá na alternativa A, né? Essa aí tem mais a ver com a urgência, a urgência urinária, né? A urge-incontinência, ou seja, uma vontade de urinar que é dificilmente inadiável, ok? Essa alternativa C, a urge-incontinência, ela foi mais bem descrita na alternativa B, né? Que diz lá, dificilmente inadiável, é um desejo repentino dificilmente inadiável de urinar, ok? E D, enurese, é a alternativa que sobrou para a gente marcar, então provavelmente é ela. A enurese é qualquer perda involuntária de urina, e realmente é isso mesmo, ok? Então veja que pela lógica nós eliminamos a A, B e a C, porque trouxeram aí conceitos que se misturaram entre as alternativas, sendo somente a D o conceito correto de enurese. Vamos para a próxima questão, que vai falar ainda sobre saúde da mulher, só que dessa vez sobre os prolapsos. E a questão diz o seguinte: a prevalência de prolapsos em mulheres entre 20 e 59 anos é estimada em torno de 30,8%. Nos próximos anos, estima-se
estima-se um crescimento da demanda por serviços que estejam direcionados aos cuidados das desordens do assoalho pélvico, sendo cada vez maior a importância de que os fisioterapeutas estejam preparados para ofertar um tratamento adequado às mulheres com essa disfunção. Com parte desse preparo, o reconhecimento dos fatores de risco é fundamental para planejar um programa preventivo a essa clientela, contribuindo para a materialização do princípio de integralidade do SUS. Assinale a opção que consiste em um fator de risco intrínseco para o desenvolvimento de prolapsos genitais. Então, essa questão ela se torna um pouco complicada, porque você vai ter que recordar aí dos seus estudos a parte de prolapsos, certo? De saúde da mulher, só que exigindo de você o conhecimento dos fatores intrínsecos e extrínsecos para separar essas duas classes de fatores de risco e identificar somente aqui é um risco intrínseco aqui, tá? Vamos lá, começando da alternativa D. Tosse crônica. A tosse crônica aumenta a pressão abdominal, que pode gerar o prolapso genital. Mas algumas literaturas dizem que é sim um fator de risco, outras até incluem como fator de risco, mas dizendo que ainda deve-se haver mais estudos relacionados a essa questão da tosse crônica, ok? Mas mesmo assim seria um fator de risco extrínseco, ok? Então a alternativa aqui pede como um fator de risco intrínseco. Então a gente pode eliminar a alternativa D. A alternativa C diz fatores hormonais. Em minha opinião, fatores hormonais estariam inseridos sim como um fator de risco intrínseco. Porque imagine a mulher no período de menopausa com um novo nível de hormônios, podendo gerar a diminuição da resistência desse tecido conjuntivo, né? Por causa justamente dessa diminuição dos hormônios. Levando a mulher ao prolapso genital, porque o assoalho pélvico, que depende dessa resistência desse tecido, vai estar enfraquecido, ok? Em minha opinião seria, por isso a gente vai guardar essa alternativa. A B diz gravidez. A gravidez, junto lá com a paridade, que a paridade é o número de vezes que a mulher dá à luz, estaria relacionado com fatores de risco para a ocorrência de prolapsos. Só que segundo a literatura, também é fator de risco extrínseco, tá? Sobrando para a gente a diminuição da resistência do tecido conjuntivo, que é a alternativa A, e a C como aí questões que poderiam ser marcadas, mas a banca considerou sendo a diminuição da resistência do tecido conjuntivo. Pela minha mísera avaliação aqui, deve ser porque a diminuição da resistência do tecido conjuntivo é uma questão basal lá para a diminuição da resistência da musculatura ali do assoalho pélvico, né? Porque depende também aí desse tecido conjuntivo, da resistência desse tecido conjuntivo ali, ligamentos, enfim, para sustentar esse assoalho pélvico e, enfim, com a diminuição dessa resistência, assoalho pélvico fraco, ocorrência de prolapso, ok? Vamos lá? Vamos passar para a próxima questão, que vai dizer o seguinte: as modificações na dinâmica cardiovascular mediadas por ações eferentes moduladas pelo sistema nervoso autônomo a partir da sensibilização de receptores centrais e periféricos, tem como objetivo principal a adequação do fluxo sanguíneo ao coração e aos músculos em trabalho. Dentre as variáveis cardiocirculatórias de importância ao fisioterapeuta, podemos destacar a pressão arterial e o débito cardíaco, com seus dois componentes, frequência cardíaca e volume sistólico. Sobre o comportamento das variáveis cardiovasculares durante a realização de exercícios físicos, podemos afirmar que... Então, o que é que a questão quer de você? Quer que você associe as variáveis cardiovasculares com a realização do exercício físico, tá? E é uma questão aí que envolve o sistema cardiovascular e a fisiologia do exercício, ok? Então vamos lá, a alternativa A vai dizer o seguinte:
O débito cardíaco tem um aumento linear com o decréscimo da carga de trabalho executada e acompanhada de perto o valor do consumo de oxigênio. Se você perceber, tem uma incongruência aí nessa questão, tá? Nessa alternativa. Vai dizer que o débito cardíaco tem um aumento linear com o decréscimo da carga de trabalho, uma coisa inversamente proporcional. Isso não é verdade. É uma relação diretamente proporcional. Se o débito cardíaco, se a carga de trabalho aumenta, o débito cardíaco também aumenta. Então, se o débito cardíaco tem aumentado, é porque a carga de trabalho, de exercício, também está aumentando, tá? Então isso aí está errado. B. A pressão arterial diastólica eleva-se de acordo com a carga de trabalho, uma vez que a área vascular aumenta. Bem, isso aí não é verdade, tá? Não é totalmente verdade. Por quê? A pressão arterial diastólica é comum, muito mais comum que ela oscile, tá? Vai ficar constantemente oscilando aí durante a execução do exercício físico, ok? Quem vai aumentar linearmente ao exercício físico é a pressão arterial sistólica, ok? Então, a C vai dizer assim: diferente da pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica pode ter uma leve oscilação, que tanto pode ser ascendente como descendente, que foi exatamente o que eu acabei de comentar. Okay? A alternativa D diz assim: a prática de exercício dinâmico com predomínio da contração isométrica ou estática não promove elevação da pressão sistólica ou diastólica. Na verdade, promove sim, tá? Por isso, essa alternativa já está errada desde aí. Agora, a pressão sistólica aumenta linearmente, tá? De acordo com a duração lá do exercício isométrico. Assim como a diastólica pode aumentar ou diminuir. Na verdade, é mais comum que ela oscile, né? E o resto da alternativa ainda diz assim, ó, constituindo em uma técnica de segurança para pacientes com hipertensão diagnosticada. Não é uma técnica que promove segurança de forma alguma. É completamente inseguro você ficar usando exercícios isométricos para pacientes com hipertensão diagnosticada, justamente porque promove muito a elevação dessa pressão arterial, ok? Então vamos lá, vamos passar de questão aqui. E, como eu falei, a questão C é a questão correta, ok? Porque é a pressão diastólica que deve oscilar. Ok? Vamos lá, passando para a próxima questão. Aqui vai falar de inspirômetros de incentivo. Eu espero que você lembre pelo menos daqueles dois chamados Voldine e o Respiron, ok? Então vamos lá. A manobra que baseia a inspirometria de incentivo é a inspiração máxima sustentada, uma ação voluntária que consiste na execução de inspirações profundas imitando o mecanismo do suspiro ou do bocejo. Podemos citar dois tipos de inspirômetros de incentivo, os orientados a volume e os orientados a fluxo. Dessa forma, é correto afirmar que os expirômetros do tipo alternativa A, orientados a volume, têm indicadores da qualidade do fluxo inspiratório. B, orientados a fluxo, dispõem de marcadores do fluxo expiratório que deve ser desenvolvido. C, orientados a fluxo, em seu uso, deve ter prescrito o volume a ser alcançado. Sobre a B e C, a gente já vai começar a falar aqui, a discutir. Vamos lá. Os orientados a fluxo, temos como, por exemplo, o Respiron, que é aqueles 3 cilindros junto com aquelas 3 bolinhas. E o paciente inspira e a bolinha sobe. Ali a gente não tem nenhum marcador, nem de fluxo exatamente, nem a volume, tá? O que a gente tem é que as bolinhas vão subir e tem uns marcadores lá onde a bolinha deve ficar, ok? Então, é simplesmente um feedback visual que
que o fisioterapeuta vai dizer, olha, eu quero a bolinha mais aqui no meio, eu quero a bolinha mais aqui em cima. Isso vai ficar bem mais claro quando eu mostrar a figura a seguir, ok? Então, esses aparelhos orientados a fluxo, no caso o Respiron, eles primeiro que não dispõem, como diz a B aqui, de marcadores de fluxo expiratório, tá? Primeiro que ele vai dizer aqui expiratório. Pelo menos se fosse inspiratório, até melhorava a questão, ok? Então ele faz uma pegadinha aí para você. A C. Orientados a fluxo, em seu uso, deve ter prescrito volume a ser alcançado. Bem, lá não tem nenhuma marcação de volumes, tá? ml e tal, quanto tem que ser alcançado lá. Não tem. Simplesmente feedback visual. E D diz assim: orientados a volume são indicados para pacientes com aumento da capacidade residual funcional. Que tipo de paciente tem um aumento da capacidade residual funcional? São pacientes, por exemplo, com asma, que a capacidade residual está aumentada. Por quê? Porque tem ar dentro do alvéolo, tá preso, o ar está preso lá, tá? E a terapia ideal seria expelir o ar do pulmão desse paciente, ok? Então, se você vai usar um inspirômetro de incentivo, você vai colocar mais ar onde já está cheio de ar, e isso não é legal, tá? Então a gente elimina desculpa, a gente elimina a B, a C e a D, sobrando a A para marcar, ok? Então, realmente, os espirômetros de incentivo orientados a volume têm indicadores da qualidade de fluxo inspiratório. Vamos ver por quê? A gente falou do Respiron, né? Simplesmente feedback visual. Veja lá. É um aparelho orientado a fluxo, ok? Então é somente o feedback visual. A bolinha vai subir, e o fisioterapeuta vai dizer, mantenha no meio, mantenha mais em cima, enfim, dependendo da fase de tratamento do paciente, enfim. Aqui temos um aparelho chamado Voldyne. O Voldyne, ele é tipicamente chamado como orientado a volume, mas na verdade ele também dá um feedback lá da qualidade do fluxo, ok? Aqui no meio temos o volume, tá? Que o paciente está alcançando no trabalho inspiratório. Mas aqui a gente tem também um marcador da qualidade desse fluxo, como aqui, bom, né? E vai até o melhor, né? Esses três quadradinhos aqui, ok? Então, voltando lá para a questão, orientados a fluxo tem indicadores da qualidade do fluxo inspiratório. E voltando aqui para a figura, veja que ele não diz quantidade do fluxo. Não, ele diz a qualidade, se é bom, se está melhor, enfim. Ok? Vamos passar agora para a próxima questão. É a questão mais complicada da prova e eu não consegui resolver ela de cara assim. Eu tive que procurar um material específico para conseguir resolvê-la. Ok? Então vai dizer assim: os pacientes que vivem com hipoxemia e, muitas vezes, hipercapnia apresentam considerável comprometimento físico, mental e social, com deterioração da qualidade de vida, frequentemente de forma importante. A partir dos anos 70, houve a confirmação de que a oxigenoterapia domiciliar prolongada melhorava a qualidade e aumentava a expectativa de vida de pacientes portadores de hipoxemia crônica. A forma de administração é variável, cabendo ao fisioterapeuta o reconhecimento e a aplicação correta dessas modalidades. Conforme o exposto, é correto afirmar que o uso prolongado de oxigênio atua no recrutamento de novas unidades funcionais alveolares, aumentando a área de troca gasosa. B. Na concentração de 28 a 40%, modifica a relação ventilação-perfusão dos pacientes portadores de DPLC, desregulando o centro de controle respiratório. C. Pode ter efeitos funcionais, que incluem a retenção de CO2 e atelectasias. D.
ocasiona toxicidade quando forem utilizadas frações expiradas superiores a 15%. Okay? Então veja que são alternativas aí que, se você não tiver um conhecimento bom da área da fisioterapia respiratória, você não vai conseguir resolver tão facilmente essa questão. Okay? Então eu tive que apelar para um material específico. Foi aí que, num artigo científico, eu encontrei aqui, falando sobre a toxicidade e efeitos colaterais, né, do uso prolongado do oxigênio. E existem 3 categorias de riscos associadas a isso. Os riscos físicos, né, que é como incêndios, explosões. Efeitos funcionais, que incluem a retenção de CO2 e atelectasias, que foi o que a gente viu. E as manifestações citotóxicas do paciente, do oxigênio no paciente. Então, o que eu encontrei foi exatamente o que está descrito aqui neste parágrafo. A retenção de CO2 pode ser observada em alguns pacientes durante a administração. Então, você tem a explicação da alternativa, que é exatamente o que diz aqui neste item, tá? O que ocorre são efeitos funcionais que incluem retenção de gás carbônico e atelectasias, ok? Então, voltando lá para a questão, temos aí a alternativa C como a alternativa correta. Agora vamos ver aqui uma questão de hipertensão e dos medicamentos associados ao seu controle. Paciente FAVJ, 67 anos, gênero masculino, foi internado na unidade de terapia intensiva com queixa de dor precordial e retroesternal de 2 horas de duração e forte intensidade. Durante o atendimento, foi constatada a pressão arterial de 190 por 140 mm de mercúrio. Após o exame clínico, o médico, entre outras ações, prescreveu um medicamento do tipo beta-bloqueador e outro do tipo diurético, a fim de combater o quadro hipertensivo. Então, vamos ver aqui como é que esses medicamentos realmente funcionam, ok? Sobre os mecanismos biofísicos e fisiológicos envolvidos no controle da hipertensão arterial sistêmica, é correto afirmar que o diurético vai ter a sua ação antihipertensiva, reduzindo a massa sanguínea. Ok, tá certo. Vamos continuar. Já que a redução da massa sanguínea diminui a força. Beleza, até aí tá tudo ok. Então o que é que está dizendo aí na questão, na alternativa? Está dizendo o seguinte: se eu tomo um diurético, eu vou acabar urinando mais e eliminando líquido do meu corpo, que consequentemente vai diminuir a massa sanguínea. Se diminuiu a massa sanguínea, meu coração não vai precisar fazer tanta força para bombear. Então, tá quase certo aqui. O problema é que diz assim no final da alternativa, que é inversamente proporcional à pressão. Tá errado. Por quê? Porque se eu vou diminuir a força de contratilidade muscular do coração, já que eu tenho pouca massa sanguínea, a pressão tende a diminuir, ou seja, diminui tudo, diminui a massa sanguínea, diminui a força e diminui a pressão consequentemente, ok? Então é diretamente proporcional, e aqui está dizendo que é inversamente, está errado. Vamos lá, o beta-bloqueador vai ter sua ação antihipertensiva reduzindo a massa sanguínea, isso está errado. Essa é a função do diurético, como a gente viu. O beta-bloqueador, o que é que ele vai fazer? Ele vai impedir que a noradrenalina chegue lá nas células-alvo, ok? Então, o beta-bloqueador ele bloqueia os receptores de noradrenalina. Eles não vão conseguir, a noradrenalina não vai chegar lá na célula, não vai conseguir se acoplar na célula, entrar na célula. E se não há noradrenalina, o coração não vai precisar bater mais rápido. Então, faz com que a pressão se mantenha baixa, ok? Então, não é essa a função do beta-bloqueador, ok? Não é a função dele reduzir a massa sanguínea.
C vai dizer aqui, o beta-bloqueador vai ter a sua ação antihipertensiva, reduzindo a massa sanguínea. Novamente, o beta-bloqueador não vai reduzir massa sanguínea. O que é que ele vai fazer? Impedir que a noradrenalina chegue na célula, aumentando assim a pressão, porque vai ter o coração vai contrair mais forte e assim por diante. Ok? Aí sobra para a gente a alternativa D, que vai dizer assim: o diurético vai ter a sua ação antihipertensiva, reduzindo a massa sanguínea. Tá certo. Tomei o hipertensivo, vou urinar, vou eliminar líquido, né, do meu corpo, consequentemente reduzo a massa sanguínea. Já que a redução da massa sanguínea diminui a força. Perfeito. Se eu não tenho tanta massa sanguínea, não preciso ter muita força. Vou diminuir a força, que é diretamente proporcional à pressão. Perfeito. Se eu vou ter pouca força muscular, a pressão arterial não vai precisar subir, ok? Ela diminui. Ok, então temos aí a nossa resposta, ok? Alternativa D. Próxima questão. Paciente GCN, 52 anos, gênero feminino, com quadro de artrite em ambos os joelhos, foi encaminhada ao serviço de reabilitação com a sugestão dada pelo médico de inclusão na fisioterapia aquática. Durante a avaliação fisioterapêutica, o profissional fez o registro de uma contraindicação absoluta ao uso do ambiente aquático como recurso terapêutico para esse paciente. O achado clínico que constitui uma contraindicação absoluta para os exercícios aquáticos é: resumindo, o que é que tem aqui nessas alternativas que vai impedir que o paciente entre na piscina? Então vamos lá. O tímpano perfurado? Não. Pode até ser uma contraindicação, mas não é absoluta, dependendo do nível da água, né? Vamos lá. A disfagia? Não, também não. Epilepsia? Também não. Pode ser uma contraindicação? Pode. Mas o paciente pode estar controlado, né? Tá com seus remédios lá, pode estar medicado. Agora, vejamos a alternativa A, que diz o seguinte: fístula cutânea. Então, o que é uma fístula cutânea? Vamos ver aqui na definição que eu marquei logo a seguir. Então, se só sobrou essa, obviamente era a resposta. Mas a gente precisa entender o que é fístula cutânea. Fístula cutânea é a passagem ou comunicação anormal entre um órgão interno e a superfície do corpo. Então, veja lá, você ter uma passagem, né? Um canal que leva da superfície do corpo até um órgão interno. E colocar um paciente desse na piscina, infelizmente não dá, né? Não pode. Passando, próxima questão. As articulações são classificadas de maneira a identificar a função de cada uma delas em particular. Seu conhecimento faz parte da formação do fisioterapeuta, pois possibilita avaliar o movimento realizado por aquela articulação a partir da ação dos músculos envolvidos ou por causa da ação de alguma força externa que é aplicada. Nesse sentido, a sínfise púbica pode ser classificada como uma. Bem, é uma questão aparentemente fácil, até ela é realmente fácil. Mas o que acontece? Geralmente esse tipo de questão está lá no seu edital de concurso, só que por ser anatomia, por você julgar menos importante do que a própria fisioterapia em si, né? Os métodos e técnicas de fisioterapia, você acaba não estudando, você acaba não rememorando essas coisas que a gente via lá no início do curso de fisioterapia, ok? Então vamos lá. A sínfise púbica, entre elas, é classificada como uma anfiartrose, ok? Então, para a gente rememorar esses tipos que tem aí, ok? Vamos ver o que é uma sindesmose, uma sinartrose e uma diartrose, ok? Vamos lá. A sindesmose, nós temos aí articulações que são ligadas por ligamentos, como no caso da radioulnar e da tibiofibular, ok? Vamos lá. A sinartrose são aquelas articulações imóveis, por exemplo,
as suturas, né, do crânio. Aí a gente tem a anfiartrose, que foi a nossa resposta, que está aí localizada como a sínfise púbica, né? E como a diartrose, nós temos aí as articulações sinoviais, que são cobertas pela bolsa sinovial, né? Pela cápsula. Então, vamos passar aqui para a próxima questão, que vai dizer o seguinte: o quadril é uma articulação muito complexa que permite maior mobilidade comparada com o papel que desempenha na estabilidade. Trata-se de uma das articulações mais importantes no corpo humano, permitindo caminhar, correr, pular, além de suportar o peso do nosso corpo por meio da conexão com nossas pernas. A articulação do quadril é também uma das nossas articulações mais flexíveis e permite maior amplitude de movimento do que todas as outras articulações do corpo, exceto o ombro. Sobre a articulação do quadril, é correto afirmar que a alternativa A vai dizer o seguinte: os músculos do quadril apresentam baixa atividade durante a fase de pré-balanceio da marcha. De forma alguma, os músculos do quadril estão extremamente atuantes, ok? Então vamos lá. Alternativa B. Os flexores do quadril se contraem excentricamente para elevar e mover o membro para a frente na fase de pré-balanceio da marcha. Não, de forma nenhuma. Se eu quero mover a minha perna para frente, a contração é excêntrica? De forma nenhuma, é concêntrica. A contração excêntrica ela serve para resistir ao movimento que está sendo executado, ok? Então, vamos lá, na alternativa C, temos lá, os músculos isquiotibiais se contraem excentricamente entre a fase média e a fase tardia do balanceio da marcha, para desacelerar o membro inferior. Vemos que essa alternativa está correta. Por quê? Vamos pegar o raciocínio a partir da alternativa B. Eu quero mover a minha perna para frente, então eu tenho que fazer uma contração dos flexores do meu quadril, certo? Para mover a minha perna para frente. Uma ação concêntrica. Quem é que vai desacelerar esse movimento? Quando eu já tiver colocado minha perna o suficiente para frente, meus isquiotibiais eles tendem a fazer uma contração excêntrica para frear esse movimento, tá? Então é exatamente isso que ele quis dizer. E D vai dizer assim: o glúteo máximo é ativado no início da fase de balanceio tardia da marcha, podendo limitar os graus de flexão do quadril. Não, ok? Então realmente é a alternativa C mesmo que a gente procurava. Então vejam aí. Então a minha perna, sigam o ponteiro do mouse, tá, ok? Então temos aqui a minha perna lá atrás. Eu vou iniciar a fase de balanceio, certo? Então eu vou ter que jogar essa perna aqui para frente. Quando eu jogo a perna para frente, veja que o segundo boneco já com a perna mais para frente. Então eu estou ativando os flexores do quadril, tá? Então eu estou movendo a minha perna para frente, movendo. Quando chega nessa fase aqui, nessa terceira, por exemplo, eu já tenho que começar a desacelerar esse movimento. Aí entra em ação os extensores do quadril, ou seja, os isquiotibiais. Aí essa contração ela já é excêntrica, porque ela vai resistir ao movimento de colocar a perna lá para frente. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. O estado funcional pode ser entendido como o nível com o qual a pessoa desempenha funções e atividades na vida diária. Alguns fatores estão associados ao declínio funcional, tais como a idade avançada, histórico de quedas e comprometimento funcional prévio, chamando a atenção sobre a importância do cuidado em geriatria e gerontologia,
Nesse contexto, o fisioterapeuta se insere de maneira a contribuir com a equipe multiprofissional com ações que vão desde a prevenção de quedas até a reabilitação do idoso, buscando sempre respaldar o seu planejamento terapêutico em uma boa avaliação. Então, sobre a avaliação terapêutica lá, principalmente em idosos, né? A gente tem como alternativa correta o que aí? Que o teste de Lawton é um instrumento amplamente usado no mundo para avaliação da independência funcional, mobilidade, risco de queda e depressão? Não. O índice de Barthel é um instrumento bastante utilizado na avaliação de idosos com sensibilidade para identificar déficits cognitivos, estados demenciais e mobilização de recursos sociais? Também não. Então, está ocorrendo aí de errado? Ele está colocando o nome de um teste, tá? De um instrumento, e a sua definição está completamente equivocada, tá? Vamos lá, o C. O Multiple Launch Test é considerado o melhor no rastreio de quedas e tem a sua utilização com indivíduos acamados? Também não, ok? Inclusive nesse Multiple Launch Test, o paciente tem que ficar em pé, porque a gente vai usar agachamentos, tá? Para que seja avaliado. E vamos lá, D, alternativa D, o teste Time Up and Go é considerado um instrumento de fácil aplicação e possível de reprodução com idosos na prática clínica para o rastreio de quedas e também para auxiliar no diagnóstico de sarcopenia. Então, se só sobrou esse, justamente é o que a gente estava procurando, é a resposta que a gente estava procurando. Só que é covardia eu dizer aqui que não é nenhum desses testes e não explicar o porquê. E eu vou dizer aqui porque não é cada um daqueles outros três, ok? O Lawton, ele avalia a autonomia do idoso para realizar atividades necessárias para viver de forma independente, tá? Por exemplo, como a utilização de telefone, realização de compras, preparação de refeições, tarefas domésticas, ou seja, são atividades instrumentais de vida diária. O índice de Barthel está relacionado com a avaliação da independência funcional e mobilidade em tarefas como alimentar-se, banhar-se, vestir-se. Salvo engano, são 10 atividades, ok? Que ele vai ser avaliado. O Multiple Launch Test, o que é que ele faz? Ele mede o tempo gasto para que o indivíduo idoso realize 5 agachamentos consecutivos, partindo da posição inicial em ortostatismo, com os 2 pés na linha inicial, sendo que a distância entre a linha inicial e a final equivale a 60% da altura do membro inferior. Enfim, o paciente dizia lá a alternativa que o paciente deveria estar acamado e não é. O paciente tem que estar muito bem em pé, tá, para conseguir realizar esse teste aqui, ok? Então vamos lá. E o Time Up and Go ele diz o seguinte, que permite não apenas avaliar o risco de queda em idosos, mas segundo um artigo aqui que eu peguei na internet, tá? Ele diz o seguinte, que permite ser uma possível ferramenta no rastreamento da sarcopenia de fácil aplicabilidade e custo reduzido, devido à possibilidade de avaliar força muscular e velocidade em um único teste. Então, o nome do artigo está aqui embaixo, caso vocês queiram pesquisar, e os respectivos autores também está listado aí abaixo, ok? Então, vamos aqui para mais uma questão de fisioterapia respiratória. A questão diz o seguinte: pacientes com insuficiência respiratória aguda são admitidos na unidade de terapia intensiva e a hipoxemia arterial identificada pode ter diferentes origens. A monitorização de variáveis que funcionam como índices de oxigenação ao nível pulmonar permitem o traçado de uma conduta adequada e uma intervenção fisioterapêutica objetiva. Sobre os índices monitores de troca gasosa ao nível pulmonar, marque a alternativa correta. Vamos iniciar aqui da D, tá?
vai dizer o seguinte: alternativa D, a pressão parcial de oxigênio no sangue venoso misto é uma medida que caiu em desuso em terapia intensiva. Aí a gente já vê que está errado, ok? Uma vez que essa informação sempre apresentou baixa relevância clínica para a monitorização. Não, terminantemente errada essa alternativa. C. A medida do conteúdo arterial de oxigênio é contraindicada em pacientes com anemia ou com intoxicação por monóxido de carbono, já que o grande volume de coleta pode deteriorar o estado geral. Não, ok? Não tem relação. Então vamos partir para B. A PaDO2 é a pressão parcial de oxigênio dissolvido no plasma do sangue arterial e é descrita em unidade percentual. Não é unidade percentual, tá? A PaDO2 ela é descrita em unidade de milímetros de mercúrio, ok? Sobrou para a gente a alternativa A, que vai dizer o seguinte: a pressão arterial pode ser expressa tanto como a pressão parcial de oxigênio, que é a PaDO2, como por saturação de hemoglobina, que é a SaDO2, né? Que a gente vê lá naquele aparelhinho, por exemplo, o oxímetro. Então, essa é a única alternativa que sobra para a gente que realmente está correta, ok? Vamos passar aqui para a próxima questão, que é uma questão até um pouco incomum, porque fala de microcefalia. A microcefalia não é uma patologia recente, porém era de caráter raro, caracterizada por uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. De acordo com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, no Rio Grande do Norte, no período de 2015 a 2017, foram registrados 147 casos confirmados de bebês nascidos com microcefalia por Zika-V, em que 83 desses casos se concentraram na região da Grande Natal, que é composta por 14 municípios. Enfim, acerca dessa patologia é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A. A via de transmissão do Zika vírus é mais conhecida através do mosquito, certo? O Aedes aegypti, correto. Porém, é crescente o número de casos de transmissão por via sexual. Não, de forma alguma, ok? Retira essa questão aí de transmissão por via sexual. B. O repelente mostra-se como um meio de prevenção pouco eficaz. A gente já para de ler aí, tá ok? Nós sabemos até no tempo em que estava sendo amplamente discutido isso, né, na mídia, a gente via os profissionais recomendando o uso do repelente, tá? Então ele não pode ser pouco eficaz se ele é muito recomendado, ok? Então isso aí não faz menção à realidade. C. Os vírus, de uma forma geral, podem causar microcefalia, a exemplo do Zika vírus e o da rubéola. Mas os citomegalovírus, que parece uma gripe para a mãe, também pode ser causa de microcefalia. Bem, digamos que você não tivesse tão ligado nessa coisa da microcefalia e não tivesse lembrado se realmente é isso mesmo que diz a questão C. A gente pularia para D só para ver se ela também poderia ser anulada, tá? E diz aqui, alternativa D. A ultrassonografia é imprecisa no diagnóstico de microcefalia, devendo-se dar preferência a exame tomográfico ou de ressonância. Então, se a pessoa está gestante, né, e colocar a paciente gestante no na tomografia de ressonância magnética, não, de forma alguma, né? Exatamente a ultrassonografia que precisa ser, como é que eu posso dizer, priorizada, né, nesse caso. Então, possibilitando diagnósticos precoces e tratamentos menos invasivos às gestantes. De forma alguma, como a gente falou, então sobra para a gente a alternativa C, né?
como sendo a correta. E realmente é a alternativa C, a alternativa correta. Ok? Vamos lá, passando. E creio eu que chegamos às nossas últimas questões. Okay? Reabilitação do paciente queimado consiste em um processo dinâmico que é modificado diariamente. Com trabalho duro e dedicação ao programa de reabilitação, o paciente queimado pode certamente retornar a uma vida produtiva, observando-se que, para a maioria dos pacientes, a fase mais difícil de reabilitação ocorre após o processo de cicatrização das feridas. Depois da avaliação inicial, o fisioterapeuta dará início à avaliação da capacidade do paciente em movimentar-se e medirá a amplitude de movimentos disponível do paciente. Na avaliação do paciente queimado, é correto afirmar que... Vamos lá. A. Em uma queimadura elétrica do 4º grau, o traumatismo e a lesão celulares ocorrem apenas na parte externa da epiderme, sem lesão do tecido dérmico. Na verdade, todo o tecido da pele é queimado, podendo atingir órgãos e até o osso, ok? Então essa alternativa aí está errada. B. No caso da queimadura de 3º grau, observa-se o envolvimento completa destruição de todos os tecidos, desde a epiderme até o tecido ósseo subjacente. Essa aí que ele está se referindo é a do 4º grau que a gente tinha acabado de falar, ok? Então isso aí não corresponde ao 3º grau. C. Na queimadura de 3º grau, deve-se realizar-se, primeiramente, a avaliação da resistência cardiovascular. Bem, eu não vi uma relação direta entre uma queimadura de 3º grau e uma avaliação de resistência cardiovascular. Acredito que não, né? D. Nas queimaduras de 2º grau superficial, a lesão ocorre através da epiderme e até camadas superiores da derme. Realmente, ela passa da epiderme e chega lá na derme. Só que a camada epidérmica é completamente destruída. Ok, mas a camada dérmica sofre apenas lesão leve a moderada. Ok, porque se a derme sofrer a lesão completa, ela começa a ser, ela já é graduada como uma lesão de 3º grau. Ok? Então temos aí a alternativa D sendo a correta. Agora, uma questão de tônus muscular, quase finalizando aí a nossa prova. Uma avaliação de tônus muscular tem o objetivo de identificar a tensão de repouso e a reatividade dos músculos ao alongamento passivo, fazendo parte do exame fisioterapêutico. Dessa forma, é certo afirmar que, na hipertonia do tipo rigidez de descerebração, observa-se uma contração e posturas sustentadas do tronco e membros inferiores em flexão. Primeiro, seria interessante que você desse uma estudada, só uma revisada aí nas posturas de descerebração e decorticação, para que você consiga diferenciar uma da outra. Mas é importante dizer, e já deixa de cara a alternativa como errada, é que tanto na descerebração quanto na decorticação, os membros inferiores eles ficam estendidos, ok? Então, realmente é uma questão que meio que vai pegar você, porque vai envolver aí alguns outros detalhes que a gente não vê em toda a prova, que é essa questão da descerebração e decorticação, ok? Então vamos lá. B diz assim, espástica, há um aumento da resistência ao movimento passivo brusco. É exatamente essa a resposta. E eu vou dizer por quê. Exatamente porque na espasticidade, a espasticidade ela é velocidade dependente. Então, o que significa dizer que é velocidade dependente? Se eu pego o paciente, o membro do paciente, o membro superior, por exemplo, eu vou tentando esticar o braço do paciente, tentando alongar o braço do paciente. Só que eu tento fazer isso de forma muito brusca, o que vai acontecer? O paciente, ele vai, essa hipertonia, ela vai aumentar mais ainda, ok? Dificultando aí o meu alongamento. Então,
há um aumento da resistência ao movimento passivo brusco? Sim, tá ok? Justamente por causa desse atributo que a espasticidade tem de ser velocidade dependente. Então, só por desencargo de consciência, a gente vai ver aqui a alternativa C, que diz assim: do tipo rigidez cano de chumbo, observa-se uma resposta ao movimento passivo de alternância e afrouxamentos e aumentos da resistência ao movimento. Bem, aí ele já misturou com o conceito de rigidez em roda denteada, ok? Na roda denteada é que você tem esse efeito de alternância e afrouxamento. Você vai tentar alongar o paciente, o braço do paciente, por exemplo, e tem horas que enrijece, tem horas que afrouxa, tem hora que enrijece, tem hora que afrouxa. Então, essa é uma característica bem da rigidez roda denteada, que lembra, por exemplo, uma catraca de ônibus, uma coroa ali, daquela coroa de bicicleta, entende? Então, vamos ver aí a alternativa D, que vai dizer o seguinte: do tipo rigidez em roda denteada, observa-se a contração espontânea, involuntária e convulsiva de grupos musculares selecionados. Não, tá? Tá errado isso aí. Então, alternativa B sendo a correta. Agora a gente vai passar para a próxima questão, agora falando sobre o sibilo, tá ok? Na ausculta torácica, a ausculta torácica é uma técnica diagnóstica antiga e objetiva de investigar os sons pulmonares, sendo esses o resultado das vibrações pulmonares e das respectivas vias aéreas transmitidas à parede do tórax. A compreensão dos sons pulmonares acrescenta dados à investigação clínica e fortalece a hipótese diagnóstica. Nesse sentido, o sibilo, para você lembrar do sibilo, você lembra da asma, né? Que é um barulho parecido com assovio. Lembrando disso, a gente já consegue resolver a questão de cara. Vamos lá? Vamos lá na alternativa A, que vai dizer assim: é um som descontínuo? Não. Já começa por aí. Não é um som descontínuo, é um som contínuo, né? O sibilo. É um som descontínuo apresentado de forma curta e explosiva, usualmente associada com desordens cardiopulmonares. Não, ok? Não tem nada a ver com o sibilo. Beleza? A gente já pode passar. B. É um som grosseiro, que surge a presença de secreções de via aérea proximal, modificando-se com a tosse. Não é disso que a gente está falando. É um ruído respiratório adventício contínuo, tá certo. De caráter musical. Eu acho que esse de caráter musical que ele colocou aqui tem a ver com essa característica parecida com assovio, tá? Então, acho que a prova quis colocar essa coisa de característica musical. Mas vamos lá. Podendo surgir tanto na inspiração como na expiração. Tá correto, corretíssimo. É essa a alternativa mesmo que a gente deve marcar, ok? E só para desencargo de consciência, vamos lá na D. Recebe o nome técnico de estetor bolhoso, sugerindo a presença de secreções em via aérea de grosso calibre, não se modificando com a tosse. Okay? Então está errado, não tem nada a ver com a descrição do sibilo. Lembrando novamente, para lembrar de sibilo, lembra de asma. Lembrou de asma e sibilo, lembra de assovio. Ok? Um ruído adventício contínuo. Vamos lá falar sobre laser. Os efeitos do laser de baixa potência podem ser observados no comportamento dos linfócitos, aumentando sua proliferação e ativação sobre os macrófagos, aumentando a fagocitose, elevando a secreção de fatores de crescimento de fibroblasto, intensificando a absorção tanto de fibrina quanto de colágeno. Além disso, contribuem para elevar a motilidade de células epiteliais, a quantidade de tecido de granulação e podem diminuir a síntese de mediadores inflamatórios. Uma das características da radiação laser consiste no paralelismo dos raios de luz ou fótons produzidos pelo aparelho, praticamente inexistindo
qualquer divergência da radiação emitida ao longo da distância percorrida. Então, o que é que ele quer dizer aí? Lembra que a luzinha do laser, ela é difícil de se dissipar, ela não se dissipa com facilidade, tem que ser uma distância muito grande para a luz começar a se dissipar, ok? Por que isso acontece? Porque as partículas de fótons, né, elas ficam muito paralelas, ficam muito justas, uma atrás da outra, muito diferente da luz comum que nós usamos na nossa casa, por exemplo. Ela se dissipa com muita facilidade e se espalha, né? Esses fótons eles se espalham pelo ambiente. Ao citar essa característica, estamos falando de... Quando a gente cita essa característica, qual é o nome técnico que vem à nossa mente? Ressonância, monocromaticidade, coerência ou colimação. Bem, pela lógica, a gente só consegue eliminar uma dessas alternativas. Infelizmente, é uma alternativa que você tem que saber as qualidades do laser, tá entendendo? As características principais dele. A monocromaticidade é uma delas, mas a monocromaticidade tem a ver com que a luz do laser ela é uma cor só, ela só emite uma cor, ok? Então essa seria a única que daria para a gente eliminar pela lógica. O resto você teria que saber. E essa característica do paralelismo entre os fótons da radiação laser é chamada de colimação, ok? Então não tem como enrolar não, é saber ou não saber. Próxima questão. Leia o conceito a seguir e responda a questão. Abrange todas as alterações produzidas no organismo de um ser vivo, seja do reino animal ou vegetal, e que são diretamente relacionadas à sua evolução no tempo, sem nenhum mecanismo de doença reconhecido. Nesse sentido, estamos falando de... Bem, aqui a gente está falando sobre o processo de envelhecimento, né? Essa citação aí que ele dá fala do processo de envelhecimento. Só que a questão quer um processo de envelhecimento em que não esteja associado nenhum mecanismo de doença, ok? Então, veja aí as questões, as alternativas e pause o vídeo para ver se você consegue responder. Se você já pausou o vídeo e voltou, eu queria dizer para você o seguinte, que senilidade, sempre que a gente estiver falando de coisas senis, né, senil, refere-se ao processo de envelhecimento com algum envolvimento patológico. Então, de cara, a gente já vai anular a alternativa A e a alternativa B, senilidade e senilismo, ok? Ficamos entre a C e a D. Só que C, eu até procurei a descrição desse termo aí, só que eu não consegui achar. Então, quando você pesquisar aí o que é senescência, senescência é o processo de envelhecimento natural de qualquer ser humano, só que aí a gente não tem o envolvimento de mecanismos patológicos, ok? Então seria a resposta correta a nossa letra D. Agora sim, chegamos à nossa última questão. A nossa última questão diz o seguinte: normalmente as fraturas de quadril são muito dolorosas, sendo necessária a hospitalização do paciente e a realização da artroplastia do quadril. Este é um procedimento cirúrgico caracterizado pela substituição total ou parcial da articulação do quadril, sendo realizada para restaurar a função articular coxofemoral. O conhecimento do fisioterapeuta acerca dessa temática permite adotar junto ao paciente como método, pré-requisito e pós-operatório algumas orientações e precauções visando a reabilitação do paciente e menor tempo de permanência hospitalar. Sobre os aspectos fisioterapêuticos relacionados às fraturas de quadril e seu tratamento cirúrgico, assinala a alternativa correta. Essa questão pode até querer te enganar um pouco, mas aí você vai poder eliminar alguns absurdos e algumas coisas relacionadas ao tempo terapêutico, tá? Algumas coisas relacionadas à terapia em um certo período de tempo são compatíveis, outras não,
ok? Então vamos lá ver o que é compatível e que não é. Deve ser realizada a abordagem fisioterapêutica a partir de 1 hora após a cirurgia. Quando o paciente estiver deitado em decúbito lateral, peraí, não, o paciente não vai poder ficar em decúbito lateral, ok? No leito deve-se posicionar corretamente o membro operado, permanecendo em uma leve abdução e rotação neutra, evitando a flexão e adução excessiva do quadril, e realizar com precaução as mobilizações. Mas beleza, agora tente fazer tudo isso com um paciente de decúbito lateral, ok? Não é compatível, certo? Vamos lá, alternativa B. Exercícios de respiração profunda e tosse podem ser realizados imediatamente após a cirurgia. Assim como é importante também serem ensinados os exercícios de bombeamento para o tornozelo, diminuindo os riscos de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, né? Devido à imobilidade lá. Então a gente pode deixar isso aqui em aberto, tá? A gente não vai falar nada ainda se é correto ou certo. Vamos primeiro analisar as outras alternativas. A C vai dizer o seguinte: a descarga de peso na artroplastia total do quadril cimentada deve ocorrer no pós-operatório tardio, 3 meses, sendo consenso entre os cirurgiões a ausência de carga até que seja iniciada a sustentação de peso total. Então é muito tempo que o paciente iria ficar sem pelo menos um treino básico ali da descarga de peso, gente. É muito tempo mesmo. Seria muito efeito deletério que o paciente iria ter, esperar 3 meses aí para começar a fazer a descarga de peso nesse membro, ok? Então, pelo fator tempo, a gente anularia aí a alternativa C. A alternativa D, ela vai dizer o seguinte: nas primeiras 6 horas de pós-operatório, inicia-se o treino de sentar na beira do leito ou na poltrona com auxílio da fisioterapeuta por cerca de 30 a 60 minutos, dependendo da tolerância do paciente, devendo-se aferir os sinais vitais. Então, eu creio que aí, pelo menos para a atividade de sentar na beira do leito ou até se deslocar a poltrona, mesmo com auxílio da fisioterapeuta, 6 horas no pós-operatório seria um tempo muito curto e iria exigir muito do paciente, ok? Então, pelo fator tempo, eu acho que essa alternativa também estaria errada. É tanto que a alternativa correta, segundo a banca, é a alternativa B, né? Que após o pós-operatório imediato poderíamos fazer aí exercícios respiratórios nesse paciente, assim como orientar para fazer o bombeamento, né? O exercício de bombeamento no tornozelo, para diminuir os riscos aí de trombose venosa profunda e embolia pulmonar por causa da imobilidade, ok? Então temos aí o final da nossa videoaula, dessa resolução de questões. Se inscreva no canal, clica no sininho para ter acesso, né, em primeira mão às nossas novidades e deixa seu comentário aí qualquer coisa, ok? Valeu e até a próxima!